Oi, gente! Estamos dando início a mais um episódio do Podlica. Aqui você pode, o podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, produzido pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Eu sou Edilson Tagino, coordenador do Projeto Lica e bibliotecário. Sou um homem preto, de cabelo black power, barba média, e atrás de mim tem uma parede colorida e estou usando uma camiseta preta. Eu sou Marina, estudante da Medicina Veterinária e bolsista do Lica. Sou uma mulher branca, de cabelo cacheado e uso óculos, e atrás de mim tem uma parede branca. O tema desse episódio é a atuação da medicina veterinária na saúde pública. É um tema de muito destaque na área da saúde e nos cursos atuais, e ele tem importância para o controle de zoonoses na sociedade. E para falar desse tema com a gente, trouxemos um médico veterinário e professor da biociência do CCA. Seja bem-vindo, Carlos. Olá Marina, olá Edilson e todos os ouvintes do Podlica. É uma imensa satisfação e honra poder falar aqui de um tema tão importante, né, que é a saúde pública. Como a Marina adiantou, meu nome é Carlos Oliveira, eu sou um homem branco, de cabelo curto, preto, óculos, com aro preto, um cavanhaque, e atrás de mim tem uma parede branca. Bom, a gente sabe que após a pandemia, que teve início em 2020, as pessoas passaram a tomar mais cuidado com os cuidados básicos de higiene e precauções. Mas ainda é nítido que muitos locais ainda não têm o saneamento básico que consiga, de forma um pouco generalizada, assegurar que a sociedade está um pouco menos vulnerável a alguns tipos de zoonose que podem gerar desde epidemias a pandemias. Carlos, o que são zoonoses e quais os malefícios que elas podem representar à saúde pública? Olha, Marina, excelente pergunta. Antes de mais nada, é importante dizer para o ouvinte que 2 em cada 3 doenças infecciosas que acometem os seres humanos são zoonoses. E aí, respondendo à sua pergunta, né, o que são zoonoses? Zoonoses são doenças que podem acometer tanto os animais quanto os seres humanos. E mais do que isso, elas podem ser transmitidas de ser humano para animal ou de animal para ser humano. E não é difícil a gente pensar em exemplos de zoonoses. Talvez a que venha mais fácil na cabeça é a dengue e todas as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Zika, chikungunya. A gente também tem a leptospirose, que é a conhecida doença do rato ou doença da urina do rato. E a gente pode citar também aqui a raiva, né? A raiva é uma doença tão importante que anualmente a gente vacina cães e gatos para evitar essa doença. Eu podia ficar aqui um podcast inteiro falando sobre zoonoses, que elas são muito comuns, né? Mas tem um ponto muito importante a ser destacado quando a gente fala de zoonoses, que é o saneamento básico, né? Se eu perguntar aqui hoje para vocês qual que é o animal que mais mata no mundo, talvez vocês não tenham noção, mas é o mosquito, né? A gente falou do Aedes aegypti, aqui na nossa realidade o Aedes aegypti é o mosquito mais comum. E a gente sabe que o Aedes aegypti ele vai se criar em água parada. A gente está falando água de açude, água de poço. E é um mosquito que hoje a gente já sabe que ele tem capacidade de se procriar em água suja. Então, poça de esgoto, lagoas sujas, né? Ou seja, locais que a gente não tem o saneamento básico, essa população está mais susceptível à doença. Sem contar que o esgoto a céu aberto ele é fonte de transmissão de bactérias tanto para animais quanto para seres humanos. Então, o saneamento básico, na verdade, a falta do saneamento básico é um fator de risco importante para qualquer uma das zoonoses. Agora, quando você me pergunta dos malefícios da zoonose para a sociedade, nós podemos citar vários deles, né? Pensando nos animais, esses animais podem morrer e, se não morrer, eles podem diminuir a produção, a produtividade. Se esse animal diminui a produtividade, o seu dono, né, o produtor, o proprietário, ele já vai ganhar menos. Isso já é um impacto importante. Além disso, a gente vai ter menos alimento sendo produzido. Menos alimento sendo produzido, pode ser que a gente não consiga alimentar a nossa população. Isso é extremamente danoso para a sociedade. E se a gente somar que parte dessas doenças, parte dessas zoonoses, elas são transmitidas por alimento, a gente vai estar produzindo menos alimento, um alimento de menor qualidade. O que isso impacta a balança comercial, né? Se eu estou produzindo um alimento de péssima qualidade, os outros países não vão comprar esse alimento.
Agora, chegando na gente, né, nos seres humanos, o impacto é muito grande, né? Essas zoonoses podem causar óbitos, mortes, né? Podem causar sequelas graves, e as zoonoses são capazes de causar epidemias e pandemias, como a pandemia recente que a gente teve de Covid-19, que a gente nem precisa falar o transtorno que isso é para a sociedade, né? Então, Carlos, nesse sentido, a gente percebe que é de extrema importância o cuidado com as zoonoses, né, para uma maior segurança da saúde pública da sociedade como um todo. Além do mais, porque a falta de cuidados pode causar risco à saúde e bem-estar dos animais, como também dos seres humanos, né? Você, como profissional da área, considera que há uma carência de cuidados em relação à prevenção dessas zoonoses? Olha, Edilson, com toda certeza há sim uma carência, sobretudo quando a gente pensa no nosso modelo de saúde, nosso modelo ocidental de saúde, que ele é muito mais voltado para o curativo, para o tratamento, né? Ou seja, a medida só é tomada depois que a doença acontece. Qualquer ação só é tomada depois que a doença acontece. E aí, nessa lógica atual, todos os recursos e toda a atenção são voltadas para esse diagnóstico e tratamento. Só que isso, apesar de ser importante, é só a ponta do iceberg. E aí, nesse aspecto, hoje a gente trabalha com um conceito um pouco mais amplo, um conceito diferenciado, que é o conceito de saúde única. Nesse conceito de saúde única, a gente não trabalha a saúde humana e a saúde animal de forma separada. Tudo faz parte de um todo, então a gente trabalha em conjunto. Saúde humana, saúde animal e também a saúde ambiental, que não pode ficar fora dessa tríade. E aí, quando eu analiso a situação por esse ponto de vista, pelo ponto de vista da saúde única, a assistência à saúde ela vai ser muito mais multidisciplinar. Ela vai começar a abarcar não só os médicos, enfermeiros e esses profissionais tradicionalmente tidos como profissionais da saúde. Vai entrar também o médico veterinário, com todo o seu conhecimento acerca da saúde animal, e os biólogos e todas as profissões afins que trazem essa bagagem a respeito do meio ambiente. E aí, esses profissionais trabalhando juntos, a gente consegue ter um acesso, uma prevenção melhor dessas zoonoses. Se a gente for pensar uma zoonose para aplicar esse conceito de saúde única, talvez o melhor modelo seriam as leishmanioses. A gente tem a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. São doenças muito comuns em grande parte do nosso território. Atualmente, essa doença no sistema de saúde, ela é trabalhada no tratamento. A pessoa é diagnosticada e ela vai receber um tratamento. Se a gente começa a ver essa doença pela ótica da saúde única, a gente vai ter outros eixos para tentar intervir, né? Pensando na questão ambiental, essa doença é transmitida por um mosquito conhecido como mosquito palha ou birigui, né? E esse é um mosquito que está ali em áreas de mata, né? Então seria importante descobrir onde esse mosquito está para, por exemplo, com esse dado, o poder público poder ou evitar que a gente tenha novas construções naquela área, ou planejar algumas medidas para conter, né, para diminuir a população desses mosquitos. Pensando no lado veterinário, esse protozoário, né, a leishmania, ele tem como reservatório os cães. Então seria interessante saber se naquela área a gente tem muitos ou poucos cães infectados. E dependendo da área, a gente poderia ter dados para, quem sabe, incentivar uma vacinação desses cães contra a leishmaniose. A gente tem uma vacina para leishmaniose, mas ela é muito cara e nem todo mundo tem condições de dar, né? Então, pensando a doença no aspecto da saúde única, a gente pode ampliar. E aí a gente vai ter menos casos de doenças e vai pensar muito mais na prevenção. Só que isso, obviamente, necessita de um grande debate entre os atores envolvidos e, obviamente, muita vontade do poder público. Perfeito, Carlos. E, na sua opinião profissional, quais as medidas que podem ser tomadas pelo governo para que essas zoonoses diminuam na sua incidência? Olha, Marina, eu creio que algumas medidas ou já estão em andamento ou já estão regulamentadas. Eu posso citar aí duas coisas importantes, dois aspectos positivos nesse sentido. O primeiro é o Marco Legal do Saneamento, que é uma lei, foi sancionada em 2020, e o grande objetivo dessa lei
é universalizar o saneamento básico, é fazer com que o saneamento básico chegue em todas as regiões do Brasil, principalmente naquelas cidades mais pobres, aquelas cidades com menor número de habitantes, né, onde a assistência à saúde ela já tem mais dificuldade de chegar. E como a gente já falou anteriormente, o saneamento básico é extremamente importante para a garantia da saúde dessas populações. Outro fator, outro ponto positivo nesse sentido, é a política ambiental que foi retomada recentemente nesse ano, né? Nós temos aí como perspectiva do novo governo o desmatamento zero a ser atingido até 2030. A gente sabe que isso é muito difícil, né? É uma medida bem ambiciosa, mas se for concretizada, reduz muito o risco do aparecimento de novas zoonoses. Porque quando você está desmatando, o que você está fazendo? Você está tendo um contato mais próximo com insetos, com animais silvestres, e esses animais podem transmitir doenças para a gente. Então, acho que nesses dois eixos, o Brasil já caminha bem para que a gente tenha uma redução ou uma prevenção maior dessas zoonoses. Mas a gente ainda precisa avançar muito nessa questão que eu falei anteriormente da saúde única. O SUS, apesar de todas as críticas que ele recebe, ele é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. E muito disso é a capacidade dele de se atualizar, né? Então, a própria lei do SUS, ela permite que essas atualizações sejam feitas ao longo do tempo. Então, eu acho que essa discussão ela deve ser aprofundada para que a saúde ela ganhe essa visão mais ampla, que essa visão de saúde única possa prevalecer, para que a gente continue tendo medidas curativas, sim, mas a gente passe a ter mais medidas preventivas. E a gente está falando de racionalização. Se a gente previne uma doença, a gente gasta muito menos do que curando essa doença. Então, isso é eficiência de gasto público. O governo vai gastar menos e ter um resultado melhor, né? E nesse sentido, eu acho que as perspectivas são positivas. Atualmente, o médico veterinário ele já pode fazer parte do núcleo de apoio à saúde da família, que é um núcleo de apoio e atenção básica, à saúde básica, em que está muito mais voltado para a prevenção do que, de fato, para o tratamento. E, para além disso, eu acho que a política de saúde ela deve ser transversal. O que eu quero dizer com isso? Não é só o Ministério da Saúde, tem que envolver o Ministério da Agricultura, que trabalha aí com as doenças dos animais, tem que envolver o Ministério do Meio Ambiente, já que o desmatamento é horrível para a questão do aparecimento de novas zoonoses, o Ministério das Cidades. A gente tem que pensar as cidades para que elas não entrem para a floresta, para que elas não desmatem, né? Para que elas não peguem essas fronteiras novas, né? E vários outros ministérios, né? O Ministério da Educação é extremamente importante porque a gente precisa de políticas de educação e saúde também. Edilson, uma população informada é essencial para o combate dessas doenças. É evidente, assim, informação é tudo, né? Quando a informação chega para a população, ela consegue, de fato, atuar no controle das zoonoses, no controle das doenças, das pragas, enfim. A gente aprendeu o papel da prevenção de doenças que deve ocorrer de forma paralela, né? E enquanto o governo toma as medidas de prevenção a partir de políticas públicas, a população também deve ter o seu papel colaborativo nessa jornada, podemos dizer assim, né? Então, a gente já caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, Carlos, o que a gente, enquanto população, enquanto cidadão, a gente pode fazer para evitar a disseminação de doenças e agir lado a lado com o governo para uma qualidade de vida e segurança melhor, tanto para os nossos animais quanto para os seres humanos? Excelente pergunta, Edilson. Eu acho que todos nós precisamos assumir responsabilidades para que a gente chegue num final bom para todo mundo, né? E eu acho que para facilitar essa resposta, eu vou dividir em 4 grandes eixos, tá? Para que a gente tenha essa participação. Em primeiro lugar, você citou aí a questão da prevenção, né? E a gente pode começar por aí. Não tem como falar de prevenção se a gente não lembrar das vacinas, né? As vacinas são extremamente importantes, talvez seja a ferramenta mais importante que a gente tem para prevenir doenças, né? Por conta das vacinas, a população, em 90 anos, quadruplicou de tamanho, e esse dado é bem impressionante. A expectativa de vida no Brasil
passou de 36 anos e meio para 76 anos. Isso está relacionado com as vacinas que preveniram as doenças infecciosas e também com os antibióticos, né, que trataram essas doenças. Então, a vacina, por mais que alguns possam contestar, ela é extremamente importante. É importante que as pessoas continuem. O Brasil tem uma fama muito boa nisso, né, ele adere muito aos programas de vacinação. É importante que a gente continue fazendo isso, que a gente continue vacinando as nossas crianças, a nós mesmos, porque às vezes a gente esquece dos adultos, né? A gente está aí com a 4ª dose da Covid, 5ª dose para alguns. É importante que as pessoas se conscientizem e vacinem, porque isso é uma forma muito boa de prevenir essas doenças, de fazer nossa parte com pouco esforço, por assim dizer. O segundo eixo dessa resposta estaria relacionado com os animais, né? É o que eu poderia resumir brevemente no termo posse responsável. O que seria essa posse responsável? Se você tem um animal doméstico, um cãozinho, um gato, um animal silvestre, ou até mesmo animais de produção, né? Você tem que dar um bem-estar para esses animais. Você tem que dar alimentação adequada para esses animais, água à vontade para esses animais, de qualidade também, espaço para esses animais, para que eles tenham uma vida minimamente agradável, com bem-estar e que eles possam ser saudáveis. Se você dá boas condições para esses animais, esse animal vai ser saudável e não vai transmitir doença. E, obviamente, esses animais, quando o veterinário indicar, eles também devem ser vacinados. Nós temos várias doenças aí que são transmitidas para os humanos que acometem os animais, como é o caso da brucelose, que é prevenida aí por vacinação, né? Então, o segundo eixo seria nessa questão dos animais. O terceiro eixo está relacionado com o meio ambiente. Nós mesmos, a gente às vezes não sabe, mas nós mesmos estamos nos matando quando a gente queima um terreno para fazer uma construção. A gente deve evitar isso, porque isso retira o habitat natural dos animais e dos insetos, e esses animais e insetos vão vir mais próximos da gente para transmitir doenças. Outra coisa importante, né, evitar a poluição de rios, de corpos d'água, dejetos de animais. Muitas vezes o que a gente faz, lava e joga no rio. Isso aí vai levar a contaminação, vai levar as doenças que estão naquela população para outras populações. Isso é extremamente prejudicial. E outra coisa que eu falo, é bem importante em cidades como Cidade de Areia, é evitar o incentivo ao tráfico ilegal de animais silvestres. Às vezes você compra um passarinho, porque você quer ter aquele passarinho, mas esse passarinho foi retirado da natureza e ele pode sim transmitir doenças, tanto os pássaros como primatas, enfim, evitar o incentivo. Quando a gente compra, quando a gente recebe um animal silvestre, a gente está financiando, de certa forma, esse tráfico. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E, por fim, o quarto eixo, que não é menos importante, está relacionado com o que você falou, que é a informação e a educação, né? O governo deve fazer sua parte, criando medidas para que as pessoas se informem, e as pessoas têm que participar, porque às vezes tem umas ações super interessantes, como essa ação de vocês, que é informativa a respeito disso, mas isso não é consumido pela sociedade, né? Nós, como cidadãos, temos que ir atrás dessa informação, nós temos que entender o que está acontecendo, porque se a gente sabe como se prevenir, as doenças não vão chegar até nós. Se a gente sabe o risco de andar descalço em um banco de areia, ou o risco que é entrar em uma cachoeira que tem caramujo, porque isso pode transmitir algumas zoonoses, se a gente sabe disso, a gente vai moldar o nosso comportamento para evitar que a gente contraia algumas zoonoses. Como você disse aí no final da sua pergunta, educação e informação é tudo. Então, Carlos, a gente agradece, eu gostaria de agradecer em nome do projeto, em nome da biblioteca, sua participação, sua partilha no episódio de hoje. Nós estamos nesta primeira temporada do Podlica, que é tratando sobre temáticas da medicina veterinária, e eu agradeço demais de coração a você e toda a equipe do projeto que está por trás, encampando aí mais uma ação do projeto de extensão. Eu convido você a falar um pouco, assim, a dizer suas palavras finais e de despedida. Agradeço de coração, obrigado. Bom, para mim é uma grande honra estar participando aqui, né? Estar podendo levar informação para as pessoas. O projeto é muito bonito, como eu disse, é uma honra participar, e ficaria aqui horas falando sobre esse tema, mas eu sei que o tempo é curto. Gostaria de agradecer, foi muito bem recebido, e espero que o projeto continue com excelentes episódios. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @bibliotecacca_UFPB. Podlica. Aqui você pode.